Olá, eu quero me dirigir a você através deste vídeo respondendo 4 perguntas que me foram feitas acerca de uma nomenclatura um pouco nova nas grandes campanhas que são realizadas em nosso país. Já conhecemos o Outubro Rosa, o Novembro Azul e agora estamos conhecendo também o Maio Laranja. A cor é justamente de advertência, por isso Maio Laranja. E este mês, como o dia 18 de maio, que é o dia específico, marcado para ser o apogeu da campanha, é o mês das ações contra abuso e a violência sexual de crianças e adolescentes. Aquilo que está previsto e condenado pelo nosso Código Penal, lá nos artigos 217 e 218 do Código Penal brasileiro. Então, o mês laranja é o mês de maio e é o mês que nós tratamos exatamente de promover a conscientização, a prevenção, a orientação e o combate ao abuso e à exploração sexual de adolescentes no Brasil. Como a igreja poderia atuar aproveitando essa temática do mês laranja? A igreja pode promover, junto aos seus membros e à comunidade onde ela está inserida, seminários, palestras, envolvendo profissionais de saúde, profissionais de educação e profissionais da segurança pública, assim como toda a sociedade em geral e profissionais diversos, sobre os mais diversos aspectos que essa temática envolve. A questão social, a questão de relacionamento familiar, a escola dentro de todo esse contexto, a questão da legislação que nós temos sobre isso, os órgãos que atuam a nível de governos federal, estadual e municipal, enfim. É fundamental que a igreja ajude a sociedade a identificar os sinais que acabam também fazendo com que eles identifiquem as consequências, dando publicidade aos canais que são os canais de denúncia para que a sociedade tenha conhecimento de tal campanha e de tais atos que são os atos de abuso. Na verdade, falar é fundamental. Precisamos entender que 80% dos casos, os autores são familiares ou amigos próximos da família. E 92% são do sexo feminino. As vítimas são do sexo feminino. Então, nós precisamos quebrar este número aí, nós precisamos levar até a sociedade, falar nesse assunto, porque é de fundamental importância. E a igreja tem um papel decisivo para isso, porque ela penetra na sociedade de uma forma muito positiva. Ela é vista com muito bons olhos pela sociedade, Muito bem. A terceira pergunta: que meios recorrer em caso de abuso infantil ou do caso do abuso também do adolescente? E como denunciar os casos de abuso infantil ou os casos de abuso de adolescente? Nós temos o Disque 100. O Disque 100 é um número onde nós podemos fazer denúncias acerca de casos que estão acontecendo e que sejam do nosso conhecimento. Para vocês terem uma ideia, no mês até abril, ou seja, de janeiro até abril de 2019, o Disque 100 recebeu mais de 4.000 denúncias de abuso infantil em todo o Brasil. Corrigindo, de janeiro até abril de 2020, ou seja, no mês passado, em 4 meses, nós tivemos cerca de 4.000 denúncias. Isso quer dizer que é uma média de 1.000 denúncias a cada mês, o que daria um total de 12.000 denúncias no final de um ano em casos de abuso infantil para o Disque 100. Mas também o Ministério da Saúde, através do SUS, do Sistema Único de Saúde, recebe também denúncias. E aí, esses números, eles se completam. Alguns se repetem, mas outros não. Alguns só fazem a denúncia no Disque 100, outros fazem só no Ministério da Saúde. Mas algumas denúncias, elas batem, elas acontecem nos dois órgãos. Mas isso elevaria, se considerarmos os números que não são os mesmos do Disque 100, para 20.000 os casos de abuso infantil por ano no Brasil. Então, nós precisamos denunciar.
divulgar esses órgãos de denúncia torna-se fundamental nas campanhas que fazemos, principalmente já que a sugestão é trabalhar com as igrejas. Só para vocês terem uma ideia, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou que 70% das vítimas de abuso são menores de idade. Então, considerando aí, falando agora de abuso no sentido geral, de abuso sexual, de exploração sexual, né, em qualquer idade, 70% desse total acontece com pessoas menores de idade. Então, isso é de fato alarmante. E a última pergunta: quais os sinais de uma vítima de abuso sexual? E aí eu queria destacar 8 sinais. Primeiro deles, o sinal da mudança de comportamento. Então, é possível identificarmos uma criança ou um adolescente porque as mudanças bruscas de comportamento podem apontar uma causa, um sinal pode ser um sinal do abuso. Claro, são vários fatores que atuam juntos, né? Nunca um isoladamente. Segundo sinal, o da rejeição. Então, quando uma criança começa a rejeitar muito uma pessoa que ela tinha uma certa ligação, isso pode ser um outro sinal. Terceiro sinal, a proximidade excessiva. Então, quando você perceber que uma criança está muito colada com uma pessoa, que aquilo está fora do padrão de normalidade, pode ser outro sinal. O quarto sinal, a regressão, ou seja, a criança pode voltar a ter alguns comportamentos que ela não tinha antes, como chupar dedo, querer chupeta, fazer xixi na cama. Então preste atenção a isso. Quinto sinal, segredos, porque esta é a maior opressão que o abusador causa sobre a criança ou sobre o adolescente. Ele impõe um certo terrorismo e com isso a criança se cala. Então fique atento se a criança ela não quiser falar sobre determinados assuntos, porque isso pode ser um sinal. Sexto, hábitos, né? Mudança de hábitos. Então, a criança que tinha hábito de repente, ir à aula de balé ou de fazer a aula de piscina, de natação, e ela não quer mais ir. Então, algumas mudanças de hábitos bruscas podem ser também sinais. Sétimo, questões de sexualidade. Quando a própria criança começar a tocar em determinados assuntos de natureza sexual que você não ensinou, você pai e mãe não ensinou, ela está usando determinadas expressões que você não tem conhecimento, não sabe como ela tomou conhecimento disso, e ela faz isso sem a malícia do uso de determinadas expressões, ou até a forma como ela se dirige a alguém, o toque em alguém, né? Então isso pode ser um sinal também de abuso. A oitava, questões físicas. Então a criança pode apresentar algumas marcas no corpo, nas próprias partes genitais, e isso é um dos sinais, né, do abuso, inclusive que serve como prova junto à justiça. Eu falei 8, mas são 9, porque a nona é a fundamental, a negligência. E aí a negligência, ela cabe muito mais àqueles que são responsáveis pela educação da criança. Então, não conversar sobre assuntos de sexualidade, não conversar sobre questões, por exemplo, dos órgãos genitais, já começando a falar o que pode, o que não pode, o que tem que ser coberto, o que não pode ser mostrado, e também da criança, né, não tocar nas partes genitais de outras pessoas, né? Como de adultos, como de parentes, como de priminhos, porque a grande maioria dos casos acontecem com pais, mães, padrastos, primos, tios, avós, né? E aí nós podemos, através desses sinais, neutralizar e proteger as nossas crianças. Conversar, falar, é essencial para trabalharmos essa questão. E isso tem sido um tabu. Em função exatamente desses sinais aqui, muitos acabam evitando tocar no assunto, né? Eu, particularmente, passei por uma experiência quando fui diretor de uma escola estadual aqui no município de São Gonçalo, numa área muito carente, numa comunidade, e eu comecei a perceber que 2 meninas gêmeas, por volta da antiga 6ª série, hoje o 7º ano, elas começaram a apresentar comportamentos completamente diferentes, as duas em sala de aula e as duas no relacionamento com as outras colegas. Houve uma mudança de comportamento. E eu tentei me aproximar delas, comecei a conversar com elas, pedi a orientadora pedagógica para fazer isso na ocasião também,
por ser mulher, e ela continuou esse trabalho que eu havia iniciado, e lá por umas tantas, na conversa com a mãe denunciou que o pai abusava das meninas desde os 4 anos de idade. As meninas, elas já tinham por volta dos 13 a 14 anos nesta ocasião. Então, é difícil lidar com essa questão. Nós levamos mais de 1 ano trabalhando com as meninas e com a mãe para nós podermos chegar a esse quadro. E quando chegamos ao quadro final, que pensamos em construir a denúncia, a mãe tirou as meninas da escola e acabou se mudando lá da comunidade. Então você vê como é difícil essa questão. Tá? Um abraço e obrigado pela oportunidade de poder participar desta enquete aí, dessas respostas a essas perguntas.